calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, aos irmãos. Aqui é a feira, irmão, da cidade de Água Fria, Bahia. Vou pregar a palavra aqui para a glória do Senhor. Deus abençoe aos irmãos aí. Para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Pecado que queres deixar, o sangue a poder, sim a poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força e neste sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Um bom dia. A paz do Senhor Jesus para todos. E mais uma vez, eu venho até aqui, a cidade de Água Fria, trazer a palavra de Deus, o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para libertar o homem do pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e desconstruídos, distantes estão de Deus. Todos pecaram, a Bíblia diz. Paulo, Pedro, Maria, João, Filipe, Tiago,
Todos pecaram. Mas Jesus, ele veio para perdoar o pecado do homem. E ele veio para buscar aquilo que está perdido. Outra hora, eu vivia perdido. Na cachaça, na idolatria. Mas a Bíblia diz que Deus, ele transforma o pecador. Ele transforma o homem de criatura em filho de Deus. Porque não é todos que é filho de Deus. Ah, mas eu falo de Deus. Eu creio em Deus. A Bíblia diz: você crê em Deus? Faz bem. Os demônios também creem. E estremecem. Mas outra hora, eu vivia escravo. Eu aprendi errado desde criança. Aprendi com minha mãe e com meu pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu aprendi com meu pai tomar cachaça, assistir futebol. Porque a Bíblia diz que o filho só faz o que vê o pai fazer. E a maioria dos pais hoje é uma vergonha. Porque está ensinando o filho a andar que nem uma caipora com um cigarro no bico. Está ensinando o filho a ser um cachaceiro. E sem contar os traficantes. Porque o mundo está cheio de traficantes. E o filho só faz o que vê o pai fazer. Quantos traficantes têm morrido e o filho tem assumido a boca. É por isso que nós temos que deixar as coisas que a gente aprendeu quando era criança. Quando criança, o pai ensina ao filho rezar para morto, rezar para São Pedro, rezar para Corre Damião, rezar para Irmã Dulce, para Padre Cício. Mas Jesus é o único que salva. E ele veio para ensinar o homem o caminho. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Mas o povo quer adorar a Conceição, o povo quer adorar a Aparecida, o povo quer adorar a Zepilita, o povo quer adorar Oxum. Mas Jesus é o único caminho. Jesus é o único que salva e liberta o homem do pecado. Porque Deus, ele não deu a boca ao homem para ele viver que nem um drogado, cheio de cachaça, cheio de maconha. Deus, ele deu a boca ao homem para ele glorificar a Deus. Mas o povo não quer glorificar a Deus. O povo quer ter uma religião. Cada um quer ter uma religião para viver na sua vida de pecado. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é de graça. Deus, ele veio para libertar o homem. O homem não precisa de cachaça. Joga isso, que Jesus, ele deu a vida por você, não é para você estar enchendo a cara de cachaça. Ele quer te libertar. Amém. Ele quer te transformar. Mas o homem por si próprio, ele não tem força. Porque outra hora eu vivia na cachaça, amém, irmão? Outra hora eu também vivia no adultério. Ia pra festa, chegava lá, dançava com um, dançava com outra, aí ia pra pousada com outra e dizia: não, eu sou filho de Deus. Mas Deus, ele transforma e ele dá força ao pecador. Deus, ele transforma e liberta o homem da cachaça. Deus liberta o homem da maconha. Deus liberta o homem da prostituição. Deus liberta o homem da idolatria através de Jesus Cristo. Mas o povo quer Maria. O povo quer Aparecida. O povo quer São Jorge. O povo quer Iemanjá. Tem a religião, mas não tem Jesus. Porque foi o que aprendeu quando era criança. Aprendeu com a mãe rezar para Maria.
Aprendeu com a mãe fazer caruru para dar às crianças no dia de Cosme e Damião. Mas Jesus, ele não está nesse negócio. A Bíblia diz que se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E quando eu venho pregar, não é para você virar evangélico, não. Está cheio de evangélico que a maioria é uma vergonha. Só presta para dadismo. Só presta para estar indo para o templo. Chega lá, fala em língua estranha, aí dá dinheiro. Aí o pastor diz que vem da casa que Deus vai dar duas. Tudo mentira. Jesus, ele diz assim: você quer me seguir? Não agrade a si mesmo. Não agrade a sua mãe. Não agrade o seu pai. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me siga, disse Jesus. É por isso que Jesus, ele disse que quando o Filho do Homem voltasse, porventura haveria fé na terra. Não vai haver fé na terra, porque o povo está se cumprindo. O que o apóstolo Paulo, ele falou na segunda carta a Timóteo. E lá está escrito assim, que no final dos tempos, os homens seriam orgulhosos, os homens seriam avarentos, mentirosos, amantes de si mesmo, amaria mais os seus prazeres do que a Deus. O homem bebe na cachaça, mas ele diz que ama a Deus. Bebe na maconha, na idolatria, e ele diz que ama a Deus. Uma coisa é você dizer que ama a Deus, mas será que Deus, ele tem observado a sua vida de pecado e você não tem rejeitado o Espírito de Deus? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é o passaporte para a salvação. O Espírito de Deus é onde o homem vai ter um encontro com Jesus. Não é você virando evangélico que você vai ser salvo. A Bíblia diz que havia um homem religioso chamado Nicodemos. E Nicodemos, ele conhecia toda a palavra, mas não conhecia Jesus. E a Bíblia diz que um certo dia, ele chega para Jesus à noite, e ele vai conversar e diz: Rabi, bem sabes que tu és mestre vindo de Deus, porque senão ninguém pode fazer os sinais que você faz. Jesus olha para ele e ele diz que aquilo que é nascido da carne é carne. O homem, quando nasce da sua mãe, ele nasce com o pecado. É por isso que é necessário o homem aceitar Jesus como seu Senhor. É por isso que é necessário o homem ter um novo encontro com Jesus Cristo, nascido da água e do Espírito. Nicodemos, ele não entendeu. E ele chega para Jesus e diz: como é isso? Como é que eu, um homem velho, posso nascer de novo? Mas Jesus disse para ele que aquilo que é nascido da carne é carne. O homem, na sua natureza carnal, ele não consegue agradar a Deus, porque o que a carne quer vai contra o Espírito. A carne vai querer cachaça, prostituição, mentira, adultério. E a Bíblia diz no livro de Gálatas que os que vivem na carne não conseguem agradar a Deus. Está cheio de evangélico andando na carne. Só presta para dar dinheiro a um pastor ladrão. Só presta para ir para o templo, fica lá sentado, cantando e rodando. Mas Jesus, ele não mandou ninguém virar evangélico. Jesus, ele mandou o homem virar cristão e seguir Jesus. O único que é digno de honra e de glória. Eu vou estar lendo. Vou estar lendo uma palavra. Glória a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo iguais, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel,
começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabe também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, e depois que Deus ressuscitou Jesus, nos mandou anunciar o Evangelho ao povo, a testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia! Louvado seja Deus! É uma pena que essa geração, ela não teme a Deus. O povo está achando que Maria vai ser a juíza. Ah, nós temos uma advogada que é Maria. Não tem advogado. Quando Jesus voltar, vai ser somente o juiz. E para onde é que você vai? Vai chamar morto para interceder por você? Maria é quem vai acusar vocês, porque a maioria quer viver na cachaça, a maioria quer viver nesse forró, nessa festa do diabo. Aí depois diz: não, eu sou católico, eu sou filho de Maria fazendo as obras do diabo, na cachaça, na maconha, na sua festa mundana. E depois diz: eu sou católico. Jesus, ele não é católico. Jesus, ele não é evangélico. Jesus é santo. E ele diz que sem santificação ninguém verá Deus. Você está pensando que o homem se esconde de Deus? Ninguém consegue se esconder. Porque Deus, quando ele viu Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que o povo matou ele. O povo trocou Jesus por um ladrão. O povo escolheram Judas Iscariote. Sabe por que o povo escolheu Judas? Para viver na cachaça, para viver na idolatria. O povo escolheu Barrabás para viver na vida errada de pecado. Mas aquele que tem Jesus, ele tem a vida, e vida com abundância. É por isso que esse mundo de hoje, a maioria das pessoas estão depressivas. A maioria das pessoas com diabetes, com colesterol, com câncer. A maioria das pessoas estão morrendo por doença porque não temem a Deus. Fala de Deus, mas não ama de todo o coração, como a palavra ensina. Fala de Deus, diz que ama Jesus, mas o coração está no seu cantor, que canta música de corno. O seu coração está nos seus artistas. Fala de Deus, mas não ama Deus com sinceridade. Ama mais Aparecida, ama mais Conceição, ama mais Fátima na feitiçaria. Mas Jesus, todo dia ele chama, todo dia ele convida, e ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Você não está cansado não de ser cavalo do diabo? Você não está cansado não de ser cavalo do diabo? A maioria conhece a letra, só não quer conhecer Jesus. Muita gente conhece a letra, só não conhece quem é Jesus. Aí diz: não, Deus, ele só quer o meu coração. Ele quer o seu coração para quê? Um coração de cachaceiro, um coração de mentiroso, de ladrão. Para que é que Deus vai querer um coração desse? Mas Deus, ele busca os corações sinceros, os corações que o amam em espírito e em verdade. Por isso arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. O povo quer ser evangélico, o povo quer dinheiro. A maioria dos evangélicos só vai para os templos atrás de dinheiro. É como no passado, uma multidão seguia Jesus, mas Jesus, quando deu comida a ele, deu pão, e ele atravessou no barco para Galileia, o povo foi atrás. E quando Jesus estava lá, o povo disse: Senhor, o Senhor já veio. Jesus disse: vocês não estão me seguindo,
por conta dos sinais e dos milagres. Vocês estão me seguindo porque comeram do pão e ficou farto. Eu pergunto para você nessa manhã, você que diz que é evangélico, você que diz que segue Jesus, você está seguindo ele para quê? Atrás de dinheiro? Ah, o pastor disse que se eu vender minha casa e der o dízimo, o Deus vai me dar duas. Mentira! Deus, ele não mandou Jesus para enriquecer ninguém nessa terra. Mas ele diz que se você buscar em primeiro lugar o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas. O povo não quer Jesus, é só um fingimento. O povo quer futebol, o povo quer Flamengo, quer Corinthians, quer Bahia. O coração do povo está no time e vai morrer e vai para o inferno. Mas quando morre, bota o caixão, tá lá rodeadinho, olha, de vela. O caixão invernizado e o drogado lá dentro do caixão, olha, desceu pro inferno. O povo tá descansando em paz. Uma geração de homem que é uma vergonha, a maioria. Só presta para assistir futebol e tomar cachaça. A maioria do homem é uma vergonha. É por isso que Deus enviou Jesus para libertar o homem do pecado, se ele quiser. Porque Deus, ele não adula ninguém. Faça a sua escolha. Porque depois da morte, segue-se o juízo. A palavra de Deus diz que Pedro, ele foi até a casa de Cornélio. Porque Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio era um homem que agradava a Deus. A maioria dessa geração, elas estão esperando por uma melhora na política. Reclama do sol. Ah, meu Deus, que sol quente. Aí quando tá chovendo, reclama da chuva. Uma geração de incrédulo que reclama de tudo. E o pior é que quando escuta a mensagem, fica endemoniada a maioria. Porque não querem saber de Deus. Eles querem adorar Aparecida, um boneco. Eles querem adorar Oxum, fazendo feitiçaria. Eles querem adorar Iemanjá, Corre Damião. Não querem Jesus. Porque querem viver adorando o ídolo. Uma geração de feiticeiro que vai lá, aí diz, não, está falando da minha religião matriz africana. O que é que a sua religião faz? Traga uma galinha, traga um perfume, uma vela. Não vai fazer uma macumba para desfazer o casamento dele. É sua religião matriz africana. Feiticeiros, idólatras que não querem saber do Deus vivo que criou os céus e a terra. Para viver na idolatria, para viver na cachaça, na maconha. Aí depois diz, não, eu sou católico, grande coisa. Se você não nascer de novo, você não herdará o reino do céu. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mundo está indo aí de mal a pior. Sabe por quê? Porque o povo não quer saber de Deus. E por não querer saber de Deus, Deus entregou o ser humano aos seus desprazeres, para terem relações sexuais vergonhosas. É por isso que o mundo está cheio de gay. Mas Deus, ele criou macho e fêmea. É por isso que o mundo está cheio de lésbica. Mas Deus criou macho e fêmea. E a Bíblia diz que em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, ficará de fora do reino do céu os ladrões, os feiticeiros, os cachaceiros, os homossexuais, os idólatras, os homicidas e todos que praticam mal. Como é que você quer entrar no céu? Fazendo rezinha para Maria? Como é que você quer entrar no céu? Debulhando o texto? Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Como é que você quer entrar no céu? Dando dinheiro de Macedo, aquele ladrão. Arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Eis que o machado já está posto até o pé da raiz. E toda árvore que não der fruta boa será cortada e lançada ao fogo. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei na tua casa. Aleluia.
O que outrora era loucura virou racional. O mundo quer insinuar que o meu Deus mudou. Mostra o pecado ao olho nu sem o menor pudor. Nos negociam o seu corpo em troca do pão. O mundo segue em passos largos pra destruição. A inocência das crianças sendo violada. Elas convivem com o mal dentro da própria casa. A mentira fere a língua dos homens. Fornicação e adultério não choca ninguém. O mundo quer tapar seus olhos pra você não ver. E ao abismo te levar sem você perceber. O mundo diz que o meu Deus só quer teu coração. Mas tua alma vale mais ao meu querido irmão. Não foi em vão que a morte Jesus suportou. Pra garantir a salvação ele se entregou. Como um cordeiro muda a morte ele aceitou. Deteu seu sangue no calvário. O evangelho só quer louvar. Bendito seja Vem não, vamos louvar não. Salvação. Morreu como um cordeiro, mas irá como um leão. O tirano exalta o céu, sua potente voz. Só as ovelhas verdadeiras ouvirão sua voz. Eis que vem o cordeiro, nosso Salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem pra nos buscar e julgar as nações. Ele vem pra nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja pra um lugar feliz, pra terra santa onde mana leite e mel. Eis que vem o cordeiro que já rasgou o véu. Tire a venda dos teus olhos para enxergar. Abra bem os teus ouvidos para escutar. A passos largos segue o mundo pra destruição. A santidade já é algo quase em extinção. Seja santo, seja servo pra agradar a Deus. O inimigo quer roubar o que Deus já te deu. O seu lugar foi garantido um dia por Jesus. A salvação foi conquistada lá naquela cruz. Só os salvos ouvirão Jesus ali chamar. Vinde benditos de meu Pai, iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação. Ai daqueles que adulteram em seu coração. Mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim e lhes vão disputar. Para o fogo eterno o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem o Cordeiro de Deus, vem o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. A gente observa o mundo em que vivemos. As pessoas, elas querem mostrar umas para outras que são melhores do que as outras, mas não tem nada para mostrar para Deus. A gente observa esse povo religioso, católico, evangélico, espírita, candomblé. Porque católico, evangélico e candomblé, se pegar a sua religião e bater no liquidificador, não dá um copo. Porque não ensina o homem o caminho da verdade. O evangélico só pensa em dinheiro, quer dinheiro. Enriquecendo a maioria dos pastores, que a maioria é ladrão. Porque o próprio Jesus diz em João 10, que eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus disse que os que vieram antes dele são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não ouviram. O bode vai seguir o homem que diz que é pastor. Aí quando entra dentro do templo, aí todo mundo se levanta para reverenciar o pastor. Chega que entrou o homem de Deus, e você o quê? Seu pastor é melhor do que você em quê? As pessoas, elas não querem imitar Jesus. Elas querem imitar os seus ídolos. Querem imitar os jogadores. Querem imitar os cantores. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como é que o povo vai querer imitar Jesus, se só quer viver na cachaça?
Se só quer viver nas festas mundanas. Se o diabo der festa todo dia, essa geração arruma dinheiro para encher a cara de cachaça. Aí reclama do óleo que está caro, reclama do café, reclama da carne. Mas todo dia quer festa. E nessa festa, o que é que tem? Droga, prostituição, tudo que não presta. Mas as coisas que não prestam, dá dinheiro. E o povo gosta de dinheiro. Mas a Bíblia diz em Ezequiel que o seu dinheiro será jogado fora, na rua, porque não vai prestar para nada. Quando Deus mandar cair a ira dele sobre a terra, seu dinheiro não vai comprar nada. Mas aqueles que têm Jesus, ele tem paz. E paz com abundância. Porque Jesus diz: eis que eu não dou a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é festa. São João, São Pedro, Carnaval, mas tudo passa. E a vida do pobre, depois que passa, continua pior. Que cada um se analise. Se o ano passado, para esse ano, sua vida mudou. Mas a sua vida só vai ter uma mudança quando você reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor. Então para de fingimento. Para de idolatria. Adoradores de boneco. Dia de Aparecida. Dia da Aparecida. Dia de Conceição da Lapa, Irmã Dulce, Fátima, Oxum, Nome Damião, feiticeiros. Porque não querem ter o conhecimento. A Bíblia toda, ela diz que a idolatria é adorar uma imagem. Mas o homem, ele quer seguir o padre. Ele quer seguir o pastor, não quer seguir Jesus. Porque gostam de mentira. O profeta Jeremias, ele já anunciava, ele dizia: o povo gosta de ouvir a mentira. O povo não quer a verdade. Mas em João 8:32, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou estar lendo. Livro de Salmos 115. Escuta bem, católico. Você tem Bíblia católica? Abra sua Bíblia em Salmo 115. Porque o que tem na Bíblia católica tem na Bíblia cristã. Não tem diferença. O problema é que o cristão, filho de Deus, ele lê a Bíblia. A criatura não tem tempo para ler a Bíblia. Só tem tempo para cachaça, para festa e para estar de bunha no texto. Tempo para ler a Bíblia não tem. Mas em Salmo 115, a palavra de Deus diz: por que é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata, de ouro, são feitos por seres humanos. Ele tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve nada. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não podem pegar. Tem pés, mas não anda. Tem garganta, porém só nenhum sai dela. Que fique envergonhado esses ídolos e todos que o fazem para adorar. Vai ser o final seu, católico. Está falando da minha religião. É para você ler Bíblia. É por amor à tua alma. Porque não adianta você querer ser católico para viver na safadeza, na cachaça. Aí vai para a festa, transa com um, transa com outro, roça lá, roça aqui. O evangelho é para mostrar o homem o caminho. Mas se o homem não quer o caminho, é problema. A Bíblia diz: tem caminhos para o homem que parece ser bom. O caminho da cachaça é bom, mas o final vai ser a morte. E quando morrer, vai descer direto para o inferno. Todo mundo vai morrer. Então aproveita a vida. Vai morrer, aproveita a vida, na cachaça, na idolatria. E o final é inferno. Uma geração de drogado que não quer saber de Deus, para viver na safadeza. Aí quando morre, quer ir para o céu. Faça a sua escolha hoje, porque tem dois caminhos. Uma geração de zombadores, de palhaços,
que zomba da palavra de Deus. Mas naquele grande dia, ninguém terá desculpa. Porque esse evangelho será pregado como testemunha. E depois virá o fim. Ah, todo mundo vai morrer. Claro que vai morrer. Mas se você morrer hoje, na sua vida de safadeza, na cachaça, para onde vai a tua alma? A Bíblia diz que havia um homem que ele era agricultor. E a Bíblia diz que ele fez uma grande plantação e a colheita dele deu abundantemente, deu muito mantimento. Deu tanto mantimento que ele nem tinha onde colocar. E ele razoava-se com ele mesmo e dizia: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar esses celeiros e vou construir depósitos maiores. Porém Deus chegou para ele e disse: seu louco, essa noite pedirei a tua alma. E o que é que tu tem reservado? O que é que você tem reservado para com seu Deus? Onde é que está o seu coração? Jesus, ele diz que onde tiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Que cada um de nós analise. Essa é a mensagem que eu vou deixar no livro de Salmo 115. Católico, lê a Bíblia. Você que é do candomblé, lê a Bíblia e coloque em prática. Evangélico, se converta. Leia a Bíblia e coloque em prática. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Sua religião não vai te salvar. Maria não vai interceder por você, católico. Guia não vai fazer nada por você, macumbeiro. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a mensagem que eu vou deixar. Que Deus abençoe a todos que ouviram, que dê um bom trabalho. Que Deus dê um dia de paz. Em nome do Senhor Jesus. Quem é a fé no coração de Maria? Glória a Deus. Desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.
Pai do Senhor, irmãos. Vou estar encerrando aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima. Que é a cidade de Água Fria. De Jesus.